Olá, minha gente. Tenha todos um bom dia, que a paz do Senhor Jesus possa lhe encontrar nesse momento gozando da maior alegria, da maior saúde, da prosperidade da parte de Deus. Eu sou o pastor Altair, mais uma vez, hoje, quinta-feira, estamos ao vivo, a partir de agora, para levar uma palavra para a edificação da nossa alma, né? Para o elevo espiritual do nosso espírito. Você é bem-vindo. Nesse exato momento você pode compartilhar, manda um like, manda um joinha, para que nós possamos continuar a levar a palavra. Graças a Deus as palavras têm chegado aos corações e graças a Deus tem me dado sempre uma palavra. E hoje como é de praxe, uma palavra muito conhecida, uma palavra que é um dos clássicos, né, das parábolas de Jesus. É o filho pródigo, uma palavra muito conhecida, uma palavra que é uma parábola que ela só perde para o Salmo 23, o Salmo 91. Então a literatura mais lida e estudada no mundo todo, uma das parábolas mais lidas no planeta, justamente é do filho pródigo. E ele tem várias lições para nós. E eu gostaria de participar, de compartilhar a partir desse momento com cada um de vós. Que bom que você está conosco, Deus abençoa. Você que ainda vai ouvir esse vídeo no decorrer da semana, na outra semana, Deus te abençoa. Está em Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso número 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, presta atenção nessa mensagem a partir desse momento, porque ela é riquíssima. Ela é riquíssima de lições. Ela vem falar ao nosso coração de uma forma tremenda, tanto para a mulher como para o homem, para o jovem, para o ancião, para aquele que tem mais uma experiência a mais com Deus. Veja que quando eu acabei de ler Lucas 15, de 1 a 7, de 1 a 8. Esse texto está inserido no contexto de Lucas 15. Ele fala de uma parábola que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e àqueles que estavam acompanhando. E juntamente com a dracma perdida e a ovelha perdida, o Senhor ele estava falando sobre a importância da convivência familiar. A importância daquele que realmente tem o interesse de viver em unidade, na família, na igreja, uns com os outros.
E o Senhor Jesus, então, ele ensinava através de parábolas, né? Ele ensinava através de parábolas. E essa parábola, ela é muito conhecida, porque ela fala no profundo. Porque fala de um pai que ele havia 2 filhos, tinha 2 filhos. O mais moço, um dia, chega na presença do pai. Presta atenção nisso aqui, olha que pérola, olha só que pérola que Deus tem para nós. O filho mais moço chega para o pai e fala: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero parte da minha herança. O filho mais velho, ele estava tranquilo. Mas o filho mais moço, ele chega de uma forma assim, talvez inesperada. Porque na tradição judaica, deixa eu abrir um parênteses aqui. Assim como no nosso país, todo filho mais moço, ele tinha direito da terça parte dos bens do pai e da mãe. Terça parte, o filho mais moço. E também poderia ser concedido antes da morte dos pais. Isso é comum. Mas isso quem decidia não eram os filhos, quem decidia era o pai. Você está entendendo? Mas aquele filho, ele toma uma iniciativa, talvez rude, inesperado. E todos 3 vai nos mostrar umas lições importantíssimas. Mas a lição do pai é que me chamou a atenção. Porque quando o pai ouve aquele momento, ele fica talvez um tanto quanto atônito, surpreso, né? Porque o filho às vezes estava pedindo algo, porque era de direito do filho, né? Terça parte, mas era do direito do filho mais novo. Mas como ele convivia e ele vivia com o pai e com o irmão, eu imagino que o pai nunca esperava um pedido desses. Mas fato é que o filho chega no pai. E o pai, então, ele simplesmente chama o outro filho. Veja só, ele chama o filho mais velho. E a palavra de Deus fala que ele reparte para ambos. Ele não dá só essa parte que era de direito do filho, não. Ele simplesmente distribui 50% para cada um. 50%. Mas eu fico aqui entendendo e pensando o quanto que é difícil. Porque aquele pai, certamente ele lutou para que o teu filho tivesse ali, principalmente a rapinha do tacho, né? O mais moço. Ele estava ali e de repente agora o filho chega inesperadamente. Ele quer o direito, é do direito dele. E o pai, simplesmente, mesmo surpreso, concede aquilo. Agora presta atenção. O pai mandou o filho embora? Não. O pai queria perder o filho? Não. Só que ele cedeu ao filho. A primeira aplicação está justamente aqui, queridos. Vai ter momento da nossa vida que Deus vai criar uma situação que nós vai ter que abrir mãos. Nós vamos ter que abrir mão de pessoas que nós amamos. Nós vamos ter que abrir mão de pessoas em que nós confiamos, que nós amamos, que está no nosso convívio, mas simplesmente faz parte da vida. É um momento particular de cada um. E o pai, às vezes, vivendo, ele já tinha vivido aquele momento, simplesmente ele concede aquilo. Por quê? Porque o filho agora teria que viver a sua vida.
ele teria que ter as suas experiências, ele teria que conviver com outras pessoas, porque tem pais que às vezes é tão pai coruja, que chega a ser até ignorante. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor nos deu os filhos como herança, é bíblico isso, e nós temos que cuidar deles, só porque a gente tem que entender que eles têm que ter a sua vida. Você teve a sua vida, você teve a sua chance, por que eles não vão ter a chance deles? Porque tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que são radicais, parece que vivem naqueles países comunistas. Queridos, o seu filho, a sua filha vai ter que viver as suas experiências, eles vão ter que aprender com o mundo está aí justamente para isso. Nós não podemos, nós temos que abrir mão. Vai doer? Vai. É meu filho? É. Minha filha? É. Mas acontece que o importante é que eu venha fazer não a minha vontade, mas que eu venha deixar Deus trabalhar na vida deles. Eles vão ter que ter um momento com Deus, eles vão ter que conviver com outras pessoas. E aquele pai, talvez amargurado, talvez triste, talvez esperando algo que ele falava, gente, eu não esperava isso do meu filho. Mas ele teve que abrir mão. Ele teve que abrir mão. E tem momento na nossa vida que nós vamos ter que abrir mãos. Justamente por amor. Justamente porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. A gente quer o melhor das pessoas que nós amamos. São pedaços nossos. Mas nós trouxemos ao mundo, mas eles vão ter que viver as suas experiências. E a palavra de Deus fala que ele vai uma terra longínqua, talvez ali na Alexandria, cidade de Corinto, talvez a própria Babilônia. Eram as mega cidades da época, as capitais enormes, porque ele queria ir para bem longe do Pai. Ele queria ir para bem longe de Deus. Ele não queria mais aquela vida. Ele queria agora novos horizontes. Agora presta atenção. O filho mais velho, ele pegou a herança dele, da mesma forma que o filho mais moço pegou a herança. E interessante que o filho mais velho, ele pega a herança, só que ele fica na casa do pai. Você está entendendo? É a mesma coisa de falar assim: pai, eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão da minha vitória, eu não abro mão do que me pertence, mas também eu não abro mão da tua presença, porque eu não vou sair, porque a essência da minha vida é estar na tua presença, meu pai. Oh, glória a Deus. É esse tipo de filhos que o mundo, esse tipo de filhos que Deus quer tirar do mundo e colocar. Hoje dentro das igrejas as pessoas só querem o abençoador. Aliás, só quer a bênção e esquece do abençoador. As pessoas não querem mais renúncia. As pessoas não querem mais um comprometimento com Deus. As pessoas simplesmente, elas querem viver da maneira delas. E aquele filho mais velho, ele nos dá uma grande lição. Olha, pai, eu vou pegar o que é meu. Eu não abro mão da vitória, eu não abro mão da herança, eu não abro mão da bênção, mas eu não abro mão da tua essência, eu não abro mão de estar na tua presença, eu não abro mão de estar na tua casa, eu não abro mão de estar servindo ao Senhor, porque a essência, a alegria não é herança, mas a alegria maior é de estar na tua presença. Oh, aleluia! Super diferente do filho mais moço. E o filho mais moço vai embora. O filho mais moço pega aquilo, ele vende tudo, ele transforma a sua herança e vai embora. Uma cidade longínqua, uma cidade que ninguém sabe exatamente aonde era. E ele vai embora, e ele começa a viver dissolutamente. Olha uma outra aplicação. Presta atenção, filho. Aquilo que o pai te deu, a herança que chegou na tua mão, foi suada, foi chorada, foi conquistada, mas o pai abriu
mão da herança para o seu filho. Mas acontece que tem muitos filhos que não dão exemplo. Tem muitos filhos por aí que não são gratos, não vê o exemplo do pai, não vê o exemplo da mãe. E tudo aquilo que o pai deu, tudo aquilo que o pai conquistou, ele simplesmente vai entregar na mão do inimigo. Simplesmente ele vai buscar as suas paixões. Queridos, por isso que a gente tem que abrir mão. Aquele filho pródigo já estava na mente dele de ir embora. A herança foi só mais uma razão. A herança foi mais uma desculpa. Foi a gota d'água, porque ele já tinha tomado a decisão. O livre-arbítrio das pessoas. Olha, cuidado com o livre-arbítrio. Você tem, eu tenho, cada um de nós temos o livre-arbítrio. Mas olha lá esse livre-arbítrio. E quando aquele jovem, ele tirou a autoridade do pai, porque era dele a herança, só porque é de direito dele, depois que o pai falecesse. Mas não, foi a mesma coisa dele, não reconheceu a autoridade do pai. Ele pegou a herança em vida. Olha que tristeza para um pai. Quantas vezes as pessoas falam só nas mães, louvado seja o Senhor por isso. Ai de nós se não fossem as mulheres. Mas e os pais? Os pais que trazem o pão de cada dia para o lar. Os pais que sacrificam. Os pais que assumem, ou deveria de assumir, a maior parte das despesas. A autoridade que está na casa é do pai. Quando o pai não está, parece que tudo é tranquilo, mas com a presença do pai já é diferente, porque tem autoridade, né? Não é que tem um pulso firme, é porque é bíblico. O cabeça é o varão, é o homem, é bíblico isso. E muitas vezes, aquele pai agora, talvez triste, talvez ele desfalecido, o próprio filho tira a autoridade dele e ele vai embora. Mas ele tem um consolo do filho mais velho que ficou com ele. É o que nós temos que fazer. Pega a sua herança, pega a tua bênção, mas continua com o pai. Continua na presença do pai, continua honrando o seu pai, continua ajudando o seu pai. E isso é para nós, os cristãos que estamos na igreja, para os nossos filhos, para nós que somos filhos também. E muitas vezes somos falhos nisso, querido. Muitas vezes a gente paga um preço alto por causa disso, porque nós somos infiéis. Infiéis com os pais, infiéis com Deus, infiéis com tudo, infiéis com os filhos e vice-versa. A palavra de Deus fala que aquele filho mais moço, ele vai embora. E quando ele vai embora, ele entrega tudo na mão de Satanás. Porque ali agora ia rolar certamente o que rola por aí nos nossos dias de hoje. Drogas, jogos, jogatinas, mulheres, e aí vai a lista. Pessoas que não valorizam mais a herança que o pai, com tanto sacrifício, deu para ele em vida. E deu mais do que o necessário, deu mais do que o de direito. Porque no caso do filho mais moço, era só a terça parte. E ele deu igualmente para os dois. E a palavra de Deus fala que ele viveu e ele foi gastando. Da onde tira e não põe, a tendência é acabar. É por isso que a nossa vida tem que ser cheia de oração, tem que ser cheio de alegria, tem que ser cheio de comunhão. Porque se a gente não busca, se a gente não deposita, se a gente não se entrega, aquilo vai acabando, a gente vai se esvaziando, a gente vai deixando de viver, a gente vai reclamando, a gente vai murmurando, a gente só vai fazendo aquilo que entristece Deus. A alegria do Senhor é nossa força, mas tem tanta gente aí murmurando, reclamando, deixando, perdendo força, não jejuma, não busca, não ora, não lê Bíblia, não faz a obra de Deus, não evangeliza, não vai nos hospitais, não vai nos asilos. Você está fraco, você vai morrer, meu querido. E justamente a herança que nós temos é colocar cada dia, é fortificar a cada dia. Foi ao contrário daquele jovem, ele só foi gastando absolutamente. O que é isso? É gastar, é jogar fora, é desperdiçar, é deixar. Mas chega um certo dia que ele tem que voltar. Ele tem que voltar. E quando ele chega na região, ele chega agora uma nova criatura. Porque o mundo ensinou ele
O mundo realmente mostrou aonde era o lugar dele. Ele teve que voltar. O seu filho vai voltar um dia, a sua filha vai voltar, mas deixa viver, deixa ter as experiências deles, ora por eles, é a obrigação de cada um. Mas se você colocou na mão de Deus, deixa Deus trabalhar. Tem gente que ora confia, ora desconfia. Eu entreguei nas mãos de Deus, mas está sempre ali, está sempre ajudando no que você não deve, está sempre colocando a mão aonde o Senhor tem que colocar, é a mão dele. Tem pessoas que não aprendem por causa disso. A culpa é sua, pai, a culpa é sua, mãe. A gente tem que deixar Deus operar. Se você entregou os seus filhos, a sua família, seja o que for, nas mãos de Deus, descansa em Deus. Faça como o salmista falou. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entrega ao Senhor, descansa no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mais uma vez, o salmista nos falando. Não, mas tem pessoas que querem fazer por conta própria. Estão pagando o preço e vão pagar o preço o resto da sua vida. Mas aquele jovem, ele volta. Porque o pai, por mais que ele amava, ele não foi atrás. Por mais que ele amava, ele deixou Deus trabalhar. Por mais que ele amava, ele entregou. Por mais que ele amava, ele deixou o trabalhar de Deus. Ele simplesmente não ficou. Como é que você está, filhinho? Como é que você está? Eu vou mandar tanto. Eu vou fazer isso. Amém. Se você tem condição de fazer, faça. Mas se você entregou nas mãos de Deus, por que você está tirando a mão de Deus então? Por que você entregou? Se é você que está ajudando, é você que está indo atrás, é você que está atrapalhando o trabalhar de Deus. Você já pensou nisso já, queridos? E aquele jovem, ele volta, porque ele aprendeu a lição. E quando ele aprende a lição, a terceira aplicação está justamente aqui. Ele chega ali e um dono de uma fazenda, representando Satanás, porque aquele homem é um demoniado, irmãos. Aquele homem é um capetado. Porque quando aquele moço chega ali, ele vai dar a ele um emprego. Qual é o emprego? O pior dos empregos na época lá da Palestina: apacentar porcos. Queridos, cuidado. Nem toda porta que se abre é Deus que abre. Mas também nem toda porta que fecha é o diabo que está fechando. Cuidado com isso. Na sua necessidade, o inimigo vai aproveitar. E quando aquele jovem chega agora arrebentado, ele chega agora precisando de um abraço, não, ele vai apacentar porcos. Cuidado com as portas que não é de Deus. Tem pessoas entrando em portas aí, depois estão chorando. Está entrando em casamento que não era de Deus. Está entrando em emprego que não é de Deus. Está entrando em ministério que não é de Deus. Está ocupando pastas em igreja, departamento que não era ainda de Deus, e vão sofrer, porque não é porta que Deus abriu, foi porta que o homem abriu. Esse endemoniado desse cara aqui abriu essa porta. Você acha que é porta de Deus? A palavra de Deus fala que as coisas de Deus nunca acrescenta dores. Você vai sentir paz no coração, alegria, né? Você vai sentir tranquilidade. Se você está passando dificuldade no casamento, só chora no casamento, olha, presta atenção, foi Deus que deu esse casamento. Se você está passando dificuldade, por aquilo outro, foi Deus que te colocou lá. Vamos refletir, queridos. Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém mais não. É momento da gente refletir e prestar atenção o que está acontecendo com a nossa vida. Aquele moço, o pai deixou Deus tratar com aquele moço. E quando ele chega, a primeira porta que abre, ele entra. E a porta não era de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, que ele não comia nem de manhã e nem de tarde. Chegou até o momento dele ter vontade de comer o que os porcos comiam. Nem comida aquele patrão era suficiente de dar para aquele moço. Queridos, tem momento da nossa vida que a gente tem que olhar como é que está a minha vida. Se eu estou na presença de Deus, se eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Satanás, se eu estou fazendo a vontade de Deus ou a minha vontade, aonde eu estou entrando, o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou passando necessidade. Vamos fazer um auto-reflexo. É ano novo,
o ano mudou. Não, irmão, não é o ano que tem que mudar, não. O que tem que mudar é eu, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é nós temos que tomar vergonha na cara, irmão. Vamos falar o vocabulário, vamos tomar vergonha na cara, vamos olhar o que nós temos, o porquê que nós não estamos o suficiente alegres, porque que só tem prova. As provas vêm, tudo bem, mas tem gente que não sai, irmão. Tem gente que fica 10, 15, 20, 30 anos na prova. É momentos, irmãos, é momento da gente ver qual porta que nós entramos. Será que foi de Deus? O porquê desse sofrimento, o porquê dessa necessidade. E a palavra de Deus fala que aquele homem, aquele moço, depois de sofrer, de Deus trabalhar nele, ele começou agora, louvado seja Deus, a enxergar verdadeiramente. E ele falou: até os empregados do meu pai comem melhor do que eu, aonde eu cheguei. Tá vendo, irmão? A importância da gente deixar Deus trabalhar nos nossos filhos. A importância, né? Não põe a sua mão não, deixa Deus tratar, querido. Ora a Deus, continua dando a orientação, né? Liga, faz alguma coisa, mas não impede não, sabe? Não intervém no trabalhar de Deus não. Quanto você mais intervém, mais vai prolongar o sofrimento dele. Deus não vai trabalhar enquanto você não confiar totalmente não. E aquele jovem, ele aprendeu, falou: o que eu fui fazer? O que eu estou fazendo aqui no meio desses porcos? O que a gente está fazendo no meio dessa situação complicada? Você já parou, já fez essa pergunta? Aquele moço fez. Os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Agora eu aqui que tem direito, estou aqui com os porcos. Será que você está com os porcos ou você está com o pai? E aí de repente, sabe uma coisa? Olha, irmão, olha a mudança verdadeira. Olha o convívio. Olha o que a situação faz quando a gente deixa Deus trabalhar. Aquele jovem falou assim: eu vou agora. Eu vou na presença do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele. Eu sei que eu errei. Eu aprendi a lição. E eu vou lá. Oh, glória a Deus. E ele vai ao encontro do pai. E quando ele chega, o pai coloca 3 coisas nele. Primeiro, a veste. Precisamos trocar nossas vestes. As vestes, de caminhada em caminhada, vai se manchando, vai sujando, vai ficando rotas, vai ficando amarrotadas. O pai coloca as vestes. Depois coloca a sandália nos pés. Ó, cuidado. Vou colocar a sandália nos seus pés. Ou seja, você é bem-vindo. Eu quero que você ande agora na minha presença. Eu quero que você ande agora segundo os meus passos. Agora não é você que vai andar, é eu que vou cuidar de você. E por último ele deu um anel. Colocou um anel no dedo dele. Autoridade. Meu filho, isso que é para demonstrar o quanto que eu te amo, para demonstrar o meu perdão, para esquecer tudo aquilo que passou, porque agora é uma nova vida. É mesmo coisa do pai falar assim: eu faço uma nova aliança com você. E é o que o Senhor quer de cada um de nós, que nós tenhamos realmente a disposição a aprender cada dia com o nosso Deus, o nosso pai. Esse pai representa Deus. O filho pródigo e o filho mais velho também é cada um de nós. Nós temos que reconhecer aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. E se realmente aonde nós estamos na porta que foi Deus que abriu. Porque se não foi, meu querido, é melhor você correr fora. Volta para casa do papai. O papai tem veste nova para você. O papai tem sandália para você, aleluia. O papai tem anel novo para você, aleluia. Deus tem restauração na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério. Mas você tem que fazer como esse filho pródigo. Você que tem que aprender, você que tem que tomar uma atitude, você tem que olhar para você e você volta correndo para a casa do pai. Porque quando ele chegou lá, o pai poderia muito bem te virar as costas, igual muitos pais irresponsáveis estão fazendo com seus filhos. Não façam isso. Em nome de Jesus, abraça seu filho, abraça sua filha, porque o Senhor quer te abraçar também. Mas que cada um de nós possamos aprender essas ricas lições nesse capítulo
de Lucas 15. Deus abençoe a todos, fica aqui um abraço a todos, que Deus continue fortalecendo vocês, e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, operando Deus, quem impedirá? Amém? Fica com Deus.